É isso aí, nação. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão, né? E parece que os mesmos problemas enfrentados no ano de 2023 está acontecendo em 2024. Erro de planejamento já neste início de 2024. Isso mesmo, né? O Flamengo que em 2 jogos que foram realizados com a equipe alternativa não conseguiu vencer pelo Campeonato Carioca, né? E com isso ficou um pouco atrás na classificação geral, né? Aos poucos está se recuperando, hoje já é segundo colocado e parece que o Flamengo não aprende com os erros, né? Flamengo anuncia que De La Cruz e Alan estão fora do jogo contra o Bangu. Alan, um jogador que o Flamengo comprou por mais de 50 milhões de reais, parece que vai ser um investimento errado, né? O Flamengo contratou um jogador e quando ele chegou no Flamengo estava em fase final de recuperação de uma lesão. Mais uma vez o jogador está fora de uma partida oficial e o nosso Mengão anunciou que ele vai ficar fora por vários dias, né? Infelizmente, parece que o Flamengo errou e errou feio na contratação de Alan. Sem falar que, por mais que o Flamengo tenha alguns jogadores na posição, o Flamengo está vendendo Thiago Maia para o Internacional. Ou seja, com a suspensão de Pulgar, com o 3º cartão amarelo, Alan, que está machucado, e agora Thiago Maia, que sequer foi relacionado, o Flamengo não teria volante de origem para colocar na partida contra o Bangu. Então, dupla não é relacionada por questões físicas e se junta a Pulgar e Vina como desfalques, né? O Flamengo com vários desfalques para o jogo de amanhã. O Flamengo anunciou na manhã desta quarta-feira que De La Cruz e Alan estão fora do jogo desta quinta-feira contra o Bangu às 21h30 horário de Brasília, no Batistão. A dupla não viajará com a delegação para Aracaju por conta de questões físicas e se junta a Pulgar, suspenso, e Vina na Itália para acompanhar o nascimento de sua filha. Como desfalque rubro-negros para esta rodada. Portanto, o Flamengo aí com vários desfalques. É claro que o Flamengo vai vencer contra o Bangu porque tem mais equipe e tem mais qualidade no seu elenco. O que estamos aqui comentando e falando são esses erros de planejamento, né? Alan não consegue ficar disponível para o Flamengo por várias rodadas. Sempre questões físicas tiram o jogador de várias partidas. Nicolas De La Cruz sofreu uma pancada no ombro esquerdo e vem sentindo dores, né? Acho que não é motivo para o torcedor flamenguista se preocupar, principalmente porque ainda é início de temporada. São apenas dores, nenhuma contusão foi confirmada no local, portanto, apenas tratamento intensivo aí vai deixar o jogador 100% disponível nos próximos jogos, né? E a questão de Vina que viajou para acompanhar o nascimento de sua filha, questão de lógica, que o Flamengo, quando foi negociar a contratação deste atleta, disse que o liberaria para acompanhar o nascimento de sua filha. Então o Flamengo está cumprindo com sua palavra, né? O jogador está na Itália para acompanhar o nascimento de sua filha, né? De La Cruz realiza tratamento por conta de dores no ombro direito após um trauma sofrido no jogo contra o Botafogo. O meia apresentou melhora e enfrentou o Volta Redonda no último sábado de carnaval, mas voltou a sentir no local. Alan realiza trabalho de reequilíbrio muscular, controle de carga e ficará fora dos jogos pelo período curto de 12 dias. O volante foi titular contra o Volta Redonda no último sábado, quando o Tite poupou vários titulares e era cotado para substituir Pulgar contra o Bangu. O que chama a atenção é que o atleta já foi afastado aí das atividades por no mínimo 12 dias. E de acordo com o Flamengo, é questão de reequilíbrio muscular, né, e controle de carga. Isso, a diretoria deveria ter se preocupado muito antes de colocar o atleta nesses jogos de pré-temporada, né? Se o jogador não tinha condições físicas ou então vinha sentindo dores, qual a lógica de colocá-lo nas partidas, né? Até porque o Flamengo ainda tinha volantes disponíveis antes do jogador se machucar, né? É dessas coisas que a diretoria do Flamengo sempre comete erros, né? O torcedor fica chateado e com razão, né? O planejamento ele tem que ser feito de maneira correta do início até o final. Caso contrário, vai ter problema com relação aos campeonatos.
A tendência é que De La Cruz seja preparado para retornar ao time contra o Boa Vista na terça-feira da semana que vem. Jogo que deve marcar a estreia de Vina. Por outro lado, Alan só deve voltar a ser a opção para Tite no clássico contra o Fluminense, dia 25 de fevereiro, né? Vai passar vários dias aí apenas se tratando, né, dessas questões físicas para iniciar, para ter condições físicas 100% para estar disponível aí para Tite, né? Infelizmente, o Flamengo ia errando nessa questão de volantes, né? Já que está negociando com o Thiago Maia a sua transferência para o Internacional e agora por gasto suspenso, ou seja, o Flamengo não tem volantes aí, vamos dizer assim, capacitados para enfrentar o Bangu. Claro, tem outros jogadores que podem fazer a posição com maestria, com mais qualidade, mas infelizmente volante nesse momento de origem o Flamengo não tem, né? Há quem diga que Vitor Hugo pode entrar aí, mas o jogador não tem essas características de marcação, não é aquele jogador que entra para marcar. Ele é um jogador mais com qualidade de meia, né? Um jogador que se apresenta mais na área e cadencia mais as jogadas. Então, o Flamengo aí começando 2024 com um problema grave, né? E com relação a De La Cruz, penso eu que não será problema grave para as próximas partidas. O Flamengo apenas está se precavendo e tirando o jogador dessa partida para que ele não sinta mais dores. Vai tirá-lo esse tempo para que ele faça o tratamento intensivo e que já na próxima semana, na terça-feira, o jogador esteja disponível para jogar uma partida oficial com a camisa rubro-negra. Então o Flamengo aí com alguns desfalques que, penso eu, não será dor de cabeça para Tite, pelo contrário, né? Essas ausências vão fazer com que o treinador do Flamengo faça algumas modificações e tente trabalhar algumas questões táticas aí do time. Sabemos que o elenco do Flamengo é bastante recheado de jogadores qualificados, então quando alguns desses atletas não estão disponíveis, é até bom, entre aspas, para o treinador dar oportunidade para esses jogadores que nem sempre entram no decorrer dos jogos, né? Vamos torcer aí que o Flamengo, com esse elenco bastante recheado, consiga, né, as vitórias que precisa para pelo menos terminar em primeiro na classificação geral do Campeonato Carioca, né, e ter essa vantagem de jogar pelo empate na semifinal do estadual, né? O Flamengo joga amanhã contra o Bangu, jogo esse muito importante, precisa vencer, né, para encostar de vez aí no Fluminense e torcer pelo tropeço do seu rival, já que eles enfrentam o Vasco, clássico esse do Campeonato Carioca nesta rodada. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para a partida de amanhã? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.